Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. Não é mesmo? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos proteja cada dia mais. E transforme a nossa casa, toda a nossa casa, em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor, como diz lá no Salmo 128, porque essa é a campanha do Salmo 128, louvando ao Senhor, jejuando, orando e pedindo ao Senhor que transforme o coração da nossa família, transforme a mente deles, a índole deles. Nós temos que ter a mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus, que era obediente e temente ao Senhor. E por falar em temor, hoje nós vamos falar de uma parte da vida de Davi, onde ele perdeu o temor do Senhor, que nós começamos a falar desde ontem, né? Aquela parte que Davi comete o adultério, onde ele vê aquela mulher bonita tomando banho da varanda e ele toma aquela mulher para si. E por causa disso ele comete um homicídio, né? E quando ele é repreendido pelo profeta Natã, porque o fato de nós sermos profetas é para isso, para nós exortarmos aqueles que estão em pecado. Então o profeta tem que ter uma vida de santidade, porque em Cristo Jesus todos nós somos profetas. Então o profeta ele tem que ter uma vida de santidade, ou seja, ele tem que portar em si a palavra de Deus e para que ele possa exortar o outro que está em pecado. E exortar um irmão não é para envergonhar, é para dizer, irmão, se arrependa porque o que está em jogo é a sua salvação. É a sua salvação, né? E Davi viu que o que estava em jogo era a salvação dele, era a vida dele com o Senhor Jesus que ele estava jogando fora, a vida dele com Deus que ele estava jogando fora. E aí Davi se arrependeu, ele entendeu que ele tinha pecado contra o Senhor somente. Ele disse, Senhor, eu pequei contra ti somente. E aí ele se arrependeu, mas ele teve que pagar as consequências do pecado dele. E é isso que nós vamos ver aqui, né? Analisando a vida de Davi. Então, porque o que está em jogo é a nossa salvação, meu irmão e minha irmã. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor que transforme a nossa vida e a vida de todos os nossos familiares em pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Porque o dia que o temor faltar, a gente deixa de obedecer. Então, quando o profeta Natã foi exortar Davi, lá em 2 Samuel 12:5, Davi disse assim, então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Você vê que Davi, se você for ler todo o capítulo, você vai ver que Natã, o profeta Natã, chegou diante de Davi contando uma história. Ele contou para ele uma história de um homem rico que tinha uma cordeirinha, né, de um homem rico, que pegou uma ovelha do homem pobre e matou a ovelha, né, do homem pobre, para dar para os amigos dele, né? E aí Davi ficou enfurecido e falou, não, se ele fez isso, ele vai ter que pagar. Para cada ovelha, ele vai ter que pagar 4 ovelhas, né? Mas por que Davi citou isso? Porque era assim que dizia na lei, na Torá, na lei de Moisés dizia isso. Lá em Êxodo 22, era a lei da indenização. Para cada boi que você furtava de uma pessoa, você pagava 5, e para cada ovelha você devolvia 4. Então a lei de Deus, que a lei que Deus aplicou para Davi, foi 4 vidas. Porque pela vida de Urias que ele matou, né? Ele pagou 4 vidas. 4 vidas dele foram tiradas. 4 vidas de Davi foram tiradas. Ele perdeu 4 filhos. E ele ainda teve uma filha violentada. Porque embora muitas novelas, muitos filmes contam um romance entre ele e Batseba, não. O que ele cometeu com Batseba foi uma violentação. Ele violentou Batseba. Ele pegou uma mulher que não era dele. Tanto que o Senhor falou que se faltasse para ele mais esposa, Deus daria para ele mais. Deus permitiria que ele pegasse mais, porque ele já tinha outras esposas. Ele já tinha Mical, ele já tinha Abigail, ele já tinha Maca, ele já tinha várias mulheres e outras concubinas. Por que ele precisava de pegar uma mulher que não era dele? Então a filha dele também foi violentada dentro da casa dele, dentro da própria casa dele, para ele sentir o que é
o que é abuso. Então a primeira morte que aconteceu dentro da casa de Davi foi o filho dele com a Batseba. Ela estava esperando um filho e ele perdeu um filho. Para aquela época, um homem perder um filho era muito triste. Era como se fosse uma praga, ainda mais um rei, né? Ainda mais um rei. E ele perdeu esse filho. A segunda morte foi o Aminon, porque ele teve a capacidade de estrupar a própria irmã dele. Então ele foi morto pelo próprio irmão dele, o Absalão. Absalão matou, porque ele estrupou Tamar, que era meia-irmã dele, irmã de Absalão, né? Filha da mesma mãe e do mesmo pai de Absalão. E aí depois Absalão se revoltou contra Davi, porque Davi não fez nada. Por que Davi não fez nada? Porque ele sabia que tudo aquilo era consequência do pecado dele. E quando a gente sabe que o que a gente está enfrentando é consequência dos nossos pecados, nós ficamos calados, sem ação. E aí a terceira morte foi de Absalão. Absalão foi morto na revolta, na batalha. Ele foi morto, né? E a quarta morte você vai ver lá no livro de Reis, que foi Adonias, porque Davi já estava velho, e Adonias se achou no direito de tomar o trono, sendo já sabendo que o trono seria de Salomão, porque Deus tinha prometido dar o trono para Salomão, porque depois que o primeiro filho com Batseba tinha morrido, Deus falou que daria um outro filho para eles. Deus tão misericordioso falou que daria um outro filho para eles e que esse filho reinaria. E aí Adonias foi tentar tomar esse trono, na surdina, né, na maior tranquilidade. E aí Absalão deu para ele, tomou o trono, Natã fez com que Salomão assumisse o trono e deixou Adonias para lá. Mas quando Salomão viu Adonias conseguindo, marcando estratégias de tomar o trono na tranquilidade, Salomão foi lá e matou Adonias. Então foram 4 vidas perdidas e a filha dele violentada. Essa foi a consequência do pecado de Davi. Então, qual que é a reflexão para nós? Temos ou não temos que adquirir o temor de Deus? Temos ou que não temos que adquirir o temor de Deus? Temos. Porque se a gente perder o temor, a gente desobedece. A gente tem que saber, meu irmão, viver com aquela certeza que a morte é como um piscar de olhos. Teve um dia que o Senhor disse para mim assim. O Senhor me disse assim. O Senhor Jesus me acordou um dia e falou comigo assim: você tem muito medo da morte. E eu falei: tem não, Jesus? Que isso, Jesus? Tem não. Que isso, Jesus? Tem não. Porque crente admitir que tem medo de morte é uma vergonha, não é, gente? É uma vergonha. Aí Jesus falou comigo assim: eu vou te falar diferente. Você tem muito medo do desligamento do corpo. Aí eu falei: é mesmo, Jesus? Eu tenho medo sim. Por que eu tenho medo? Porque eu sou uma pessoa analítica. O meu lado analítico, todos nós temos o lado analítico, tá, gente? No perfil de personalidade você vai entender isso, quem entende um pouquinho. Eu tenho esse lado meu analítico, ele é muito forte. Eu gosto de entender como todas as coisas são feitas. E aí eu queria entender como que é esse processo. Tem horas que eu ficava assim, pensando naquilo. Aí Jesus falou comigo, aquilo me dava um medo, me dava um pavor. E Jesus falou comigo assim: para com isto. É como, você sabe a hora que é como deitar para dormir, é como dormir. Você sabe a hora que você dorme? Eu falei assim: não, Jesus. Ele falou assim: você sabe a hora que você deita. Você não sabe a hora que você dorme. É como um piscar de olho. E quando você assustar, você já vai estar na minha frente. Olha que lindo. Então a morte é assim, meu irmão. Quando você assusta, você já está do lado do Senhor Jesus. E ali você vai estar do lado dele. Ou para ganhar o abraço eterno dele. Ouvir o entra bendito de meu Pai. E entrar para o seu descanso eterno. Ou você vai estar do lado dele para o seu julgamento e para a condenação eterna. Então viver com temor. Presta atenção na palavra de Deus. Viver com temor é isso.
É você saber que você está diante de um Deus que te ama e que te ama muito, a ponto de ter dado o Filho dele santo, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Mas que esse Deus também, ele pode te colocar você no inferno, pelo seu comportamento. Então é isso que é viver com temor. Então se hoje, meu irmão, você está vivendo uma vida de fornicação, uma vida de adultério, como Davi estava vivendo, uma vida de prostituição, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de prostituição, se arrependa em Cristo Jesus, porque o Senhor é bom. Uma vida de roubo, se arrependa, porque o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor te ama. O Senhor te ama. O Senhor te ama. Eu não vou precisar de ficar aqui citando pecado, porque você sabe o que é pecado. Nós já nascemos com a consciência do que é pecado. Uma criancinha pequena, ela já sabe o que é pecado. Quando ela faz a impureza dela, quando ela faz a impureza dela, ela já se esconde, porque ela sabe que aquilo é impureza. Ela sabe que é impureza. Ela sabe que uma impureza saiu dela. Então nós já sabemos o que é pecado, nós já sabemos o que é impureza. Às vezes ficam aí brigando no mundo, querendo ser aceitos, porque eles sabem, na verdade, que é impureza. O que é impureza? Então não precisa eu ficar aqui falando com você, meu irmão. Não precisa eu ficar falando com você, meu irmão. Mas eu só quero te dizer do amor de Deus. Se arrependa. Porque um dia a morte é como um piscar de olhos. E aí você vai comparecer na presença de Jesus. Acreditando ou não nele, você vai se apresentar na presença dele. E aí, ou você vai ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele, ou você vai para a sua condenação eterna. Davi sofreu a consequência do pecado dele em silêncio. E ele dizia: Senhor, não ausente de mim o teu espírito, não afaste de mim o teu espírito. E o Senhor não o afastou. Davi morreu com 70 anos. Ele poderia ter morrido com mais velho, mas ele morreu com 70 anos, sem força física nenhuma. Davi, na velhice, precisava de uma mulher jovem deitar com ele para aquecê-lo. Mas ele serviu o Senhor até o fim. Ele escreveu todos os salmos que hoje nós oramos. Nós oramos e meditamos e temos fé que nós estamos orando esses salmos e estamos recebendo a graça de Deus. Então é isso que é viver com o Senhor, uma vida de obediência e temor. Mas tem que ter temor, porque se o dia que o temor falta, a gente desobedece. É por isso que essa campanha é a campanha do Salmo 128. Amém? Vamos orar? Hoje é um dia de sábado, um dia de Shabat, um dia de descanso, um dia de deleite. Hare que soridiana siris, deia que soridiana siris deni, atitioma hanakesuria, akesuria, seri, adedioma hanekesuria. Tu és, Senhor, o Deus da maravilha, o Deus maravilhoso, o Deus, Senhor, que se esconde por trás do firmamento, o Deus, Senhor, que existe, que sempre existiu e que sempre vai existir. Paizinho querido, eu te louvo por todas essas vidas que estão com o nome aqui nesse caderno, Pai querido. Eu te louvo por todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo essa oração e por todos aqueles que ainda vão ouvir, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, por todas as irmãs que estão comigo, Senhor, como ajudadoras desse ministério. Paizinho querido, como o Senhor é bom. E eu te peço, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, envie os teus anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para guardar a nossa vida, a nossa família, a nossa parentela, guardar a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda. Dê ordem aos teus anjos para limpar os nossos lares, Pai, para tirar dali toda obra de feitiçaria, para tirar dali, Pai, todo espírito de imundície, todo espírito de desordem, todo espírito de impureza, Pai querido, todo espírito de falência, todo espírito de destruição, Pai querido, e trazer para dentro dos nossos lares a multiplicação, para trazer para dentro dos nossos lares a fartura, para trazer para dentro dos nossos lares a limpeza, a organização, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo,
faça a obra de transformação na nossa vida, faz a obra de transformação nos nossos lares, faz a obra de transformação em todos os homens da nossa família, Pai, do mais velho ao menor, do mais velho à criança de peito. Tira deles todo espírito de perversidade, tira deles todo espírito de violência, tira deles todo espírito de sensualidade, tira deles todo espírito de pornografia, em nome do Senhor Jesus. Santifica, Senhor, todos os homens da nossa família, mas santifica também todas as mulheres da nossa família, da mais velha à menor, da mais velha criança de peito, a começar de mim, Senhor Jesus. Nos santifica, nos torna mulheres sem vaidades, mulheres sem sensualidades, mulheres sem engano, Pai querido. Faça de nós Déboras, Pai, faz de nós mulheres com pensamento, com inteligência, portadoras da Tua palavra, Deus, verdadeiras atalaias dos nossos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os nossos pastores e mestres e líderes, Pai, abençoe os missionários nos campos, Pai querido, dê para eles a Tua palavra, não deixe eles envergonharem o Teu nome, Pai, não deixa, tem muitos aí envergonhando o Teu nome, tenha misericórdia de cada um deles, Pai, tem de misericórdia, não deixe eles serem um Eli na Tua casa, Pai, não deixe eles serem um Eli na Tua casa, tenha misericórdia, abençoe todos os grupos, todos os ministérios de intercessão que existem, abençoe todos os líderes que estão à frente desse ministério, não deixa nós sermos envergonhados pelos nossos familiares, não deixa, Senhor, o diabo tem se levantado, mas não deixa, Senhor, não deixa, tenha misericórdia de nós, abençoe esse líder que tem sempre pedido oração, Pai, tira a discórdia do grupo dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia, não deixa ele ser envergonhado, Senhor, não deixa, tenha misericórdia, abençoe os políticos desse país, Pai querido, dê a eles sabedoria, cada vez mais sabedoria, para que eles se metam sempre em causas justas, Pai, em causas honestas, em causas realmente que esse Brasil precisa, Pai querido, tira deles todo espírito de corrupção, todo espírito de Faraó, todo espírito de Nirode, todo espírito de Herodes, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a nação de Israel com miríades de anjos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja sempre paz em Jerusalém, sempre paz em Jerusalém, paz, fartura, prosperidade, para que também haja paz nos nossos lares, nas nossas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque é de lá que o Senhor vai governar, Jesus. Nós esperamos por esse dia, nós ansiamos por esse dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe os aniversariantes de hoje. Hoje é dia 29 de abril. Pai querido, tende misericórdia dos aniversariantes de hoje, dê para eles saúde, dê para eles paz, dê para eles alegria, Pai, alegria que venha do céu, requecíria, de que de anáceres, de miquessari de anáceres, aquessuri de anáceres, assim como a estrela brilha, Pai querido, no céu, que eles possam brilhar a partir de hoje, Pai, que eles possam brilhar em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele, Pai, que o Senhor tirou um profeta, Pai querido, de trás das malhadas, então o Senhor pode fazer com que o nome dessas pessoas possa ser revelado nessa terra, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom, Pai, e o Senhor é poderoso para fazer, Pai querido, abençoe todos esses empresários que estão aqui na minha lista, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe, Senhor querido, abre portas para aqueles que precisam de portas abertas, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, abençoe a nossa saúde, Espírito Santo, tira todo desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, na nossa mente, no profundo do nosso cérebro, Pai, em nome do Senhor Jesus, no nosso sangue, nas nossas artérias, nas nossas veias, abençoe essa minha irmã, Pai querido, querida, essa minha amiga que está ali em tratamento desse AVC, eu te glorifico, Pai, pela cura dela, porque o Senhor desfez, Senhor, todos os coágulos, todos os trombos, Pai, que estavam no cérebro dela, eu falei, Senhor, que o Senhor iria desfazer agir, Pai, que o Senhor iria agir, Espírito Santo, no mais profundo do cérebro dela, muito obrigada, Senhor, eu te louvo, Pai querido, abençoe que ela possa receber altas para te glorificar de pé, Jesus, ali na congregação dos santos, te glorificar de pé, Jesus, abençoe essas minhas irmãs que vão fazer a cirurgia, essa irmã que vai fazer a cirurgia dia 5, Pai, e essa que vai fazer a cirurgia dia 20, abençoe o corpo delas, Pai, para receber toda a anestesia, Pai, e que essa cirurgia seja um sucesso, Pai, e que o resultado dessa cirurgia seja para glorificar o nome do Senhor, Pai, porque elas já estão curadas para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, cura pelo
poder sobrenatural do Senhor, Pai. Porque se não chegou a nossa hora, Jesus, de te encontrar, que nós sejamos curados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por essa minha irmã, Pai, que está em tratamento já desse câncer, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus, porque queremos ter força, Jesus. Queremos ter saúde, Jesus, para te louvar, para te adorar, Jesus, para contar testemunhos. A tua palavra fala, Pai, que aquele que baixa a sepultura não pode te louvar, Jesus. Então o tempo de te louvar, Jesus, o tempo de contar os bons feitos, Jesus, é aqui. É aqui, Senhor. Então nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos proteja, tenha misericórdia de toda a nossa família, santifica as crianças da nossa família, dos nossos lares, dos nossos jovens, guarda eles, Pai, livra, Senhor, livra de todo acidente, de toda queda, Pai, de toda confusão, Pai, de todo desastre, em nome do Senhor Jesus, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai, que o nosso sair, que o nosso entrar, que o nosso chegar, seja com a proteção dos teus anjos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, coloca 4 anjos, Pai, em volta do nosso leito, Pai, guardando o nosso dormir, Pai, para que não sejamos opressos, Pai, durante a noite. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém. Amém, minha irmã, amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que você tenha um bom domingo amanhã. Em nome do Senhor Jesus. E que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você se esforce todo dia para que você e toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128. Amém? Um beijo, fique com Deus. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração, tá bom? Porque eu só te ajudo em oração. Eu espero que você esteja orando com a gente todos os dias. Na hora que você pegar essa oração, você esteja orando em nome do Senhor Jesus, entrando em concordância com a gente, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você.